Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de um sonho do pastor Dana Coverstone. Como já falei em outros vídeos de tradução, se não for do seu agrado este tipo de vídeo, peço gentilmente que você não assista e passe para os próximos vídeos relacionados à escatologia, Palavra de Deus e etc. Então, vamos lá. Olá todo mundo, eu agradeço por você estar conosco. Aqui é o pastor Dana Coverstone, com os meus amigos John Rebenbow e Cherry Golf. Eu vou estar compartilhando um sonho que eu tive de 18 a 20 de fevereiro. E estou descobrindo o valor de ter bons amigos, que vão orar e não só olhar para o sonho e pensar o que significa. Quem for orar vai descobrir através da voz do Espírito. E então eu sou grato por meus dois realmente grandes amigos, que me ajudaram a lidar com este sonho. E quando eu tenho um sonho, eu compartilho com eles, principalmente primeiro, e peço-lhes que olhem através disso. Alguns me perguntaram por que eu estou fazendo isso, mas eu queria fazer isso para saber se eu entendi direito, se eu ouvi direito. Então, eu quero ter a certeza de que há pessoas em quem eu possa também prestar conta e que podem também olhar este sonho e saber se faz sentido para elas. Tenho certeza que há muitas coisas que são fáceis de ver com as interpretações, mas eu agradeço muito de ter esses amigos na minha vida que podem me ajudar com isto. Então, só vou compartilhar isso. Eu estou chamando este de Alama. Foi um sonho que eu tive em fevereiro, nos dias 18 a 20, e aqui está o que eu vi. Eu vi uma paisagem cheia de gelo e neve, e havia uma névoa sobre o chão, que era tão espessa que você não podia ver através dela. Então começou a clarear como uma névoa limpa e vi o contorno dos estados costeiros do sul do Texas. Todo o caminho para a Flórida eu pude ver edifícios que se assemelhavam a igrejas, que tinham cruzes nas frentes, e então eles eram edifícios que se assemelhavam à igreja em cada uma desses estados do sul. E havia fumaça saindo de cada uma dessas igrejas e havia muitos crentes orando, de maneira séria e bem barulhenta. Em cada um deles eu podia ouvir aquelas pessoas orando em voz alta. E eles estavam numa postura de arrependimento. Eles estavam confessando os pecados da nação e os seus próprios pecados também. Foi muito parecido com Daniel em sua oração. Houve muitas lágrimas e havia lamentação. Havia muita lamentação e eles estavam orando por familiares, mães, pais, maridos, esposas, filhos que não serviam ao Senhor. Eles pediam perdão por serem uma testemunha inadequada e por estarem ancorados nos pecados que eles sabiam que estavam errados, mas que eles continuavam agarrando-se a estes pecados como uma corrente. E por causa disso, isso arruinou o caminhar deles com o Senhor. Então eles estavam ancorados às coisas que eles sabiam que não deveriam estar fazendo. E quanto mais eles oravam, se tornava mais profundo este momento e eles estavam confessando este momento como um confessionário. Então eu vi que toda esta neve estava começando a derreter e eu vi que o gelo começou a desaparecer e a neve desapareceu. E como aconteceu isso? Começou a acontecer em todos os estados, mas também começou a acontecer isso ao redor da igreja.
e essa neve se derretia constantemente. E aconteceu que enquanto eles oravam mais alto e mais agressivamente, isso também começou a acontecer mais e mais. E quando a neve for desaparecendo por completo, deixou para trás, né, no local, uma lama cinzenta. E daria para dizer que era como a morte, uma decadência. No sonho pode soar estranho, mas eu poderia dizer que cheirava a morte e decadência. Era apenas decadência a palavra. Não havia vida ali, havia pouca vegetação verde. E sem nenhuma folha nas árvores, o solo estava morto. E estava exposta, até a grama estava ficando velha, morta e marrom. E então os crentes saíram das igrejas e começaram a tapar os seus narizes, e eles estavam perguntando a Deus por que ele não tinha respondido suas orações para trazer restauração na terra. Então os céus se abriram e a voz de Deus disse isso: trabalhe com a lama que vocês receberam. E então alguns reclamaram imediatamente e começaram a falar das horas que eles estavam orando e esperando, e eles esperavam um retorno muito melhor pelas suas orações. E mais uma vez a voz disse: trabalhem com a lama que vocês receberam. E a voz ficou mais firme desta vez do que anteriormente. Então uma nuvem apareceu e foi basicamente no meio da União dos Estados Unidos, e os crentes começaram a seguir e caminhar em direção a isso. E mesmo que esta nuvem estivesse indo em direção a alguns dos mais enlamados, cheios de lama, e o solo mais degradado, aqueles crentes estavam indo embora. E vários se afastaram, e quando eles estavam seguindo a nuvem, e eles passaram pelas igrejas e pelas pessoas da oração e suas Bíblias e disseram que iam encontrar um melhor chão e que Deus iria honrar as nossas orações. E os que seguiram as nuvens logo estavam na lama, com lama até os joelhos, e estavam lutando para se mover, mas eles cerraram os dentes. Eu vi os músculos e as veias dos seus braços se esticando como se eles estivessem empurrando e que fosse um trabalho muito duro. Eles seguiram em frente e muito de repente eu ouvi o uivar dos lobos. E então aqueles que estavam caminhando na lama paralisaram-se, mas eles não cederam ao medo, ninguém entrou em pânico e eles apenas se contiveram. Eles mantiveram seus olhos na nuvem e começaram a caminhar em direção à nuvem novamente, mesmo dentro da lama. Dentro de alguns instantes haviam centenas de lobos negros, muito semelhante aos que eu já vi em outro sonho. E esses lobos negros, onde eles estavam tentando para chegar muito perto dos crentes, eles rosnaram e eles tentaram dar uma mordida, mas aparentemente estavam sendo retidos no último minuto. Eles ficavam muito perto das pessoas, como se eles fossem puxados para trás através de uma corda. E então eles às vezes estavam a centímetros do rosto das pessoas, mas as pessoas permaneciam focadas e seguindo a multidão. E eles continuaram olhando para cima como um grupo, para ver a nuvem. E o céu estava claro, mas o chão era lamacento e era cinza. E essas camisetas de todos estavam cobertas de suor. E então a cena mudou e eu estava vendo mais uma vez todos os estados e cada um estava parecendo ter pessoas que estavam marchando pela lama em direção à nuvem, bem no centro da nação. Que estava atraindo os crentes para o que parecia quase ser um ponto central, tentando chegar ao meio das coisas. E a nuvem não estava se movendo, ela estava parada, mas todos estavam empurrando na lama e evitando os lobos. E isto não estava acontecendo apenas no sul, estava acontecendo sobre todo o país. Mas
Quanto mais perto eles chegavam da nuvem, os lobos começavam a fazer contato com eles. Eles estavam deixando marcas, marcas de mordidas nos braços das pessoas e no ombro. Mas ainda assim as pessoas continuavam caminhando e movendo. E a paisagem estava cheia, como o príncipe dos lobos. E eles eram inumeráveis. E seus olhos começaram a brilhar com uma intensidade, como eu tinha visto nos outros sonhos, aquele vermelho brilhante, quase como uma luz de LED em seus olhos, e eles estavam sendo provocados pelo vento. Eu podia ouvir o uivo dos ventos, era isso que estava agitando sua pele. Então você podia ver apenas esse vento soprando sobre eles. Mas eles estavam sendo provocados pelos ventos, mas também por pessoas que estavam usando máscaras. E as máscaras que essas pessoas estavam vestindo eram de caveiras. Rostos de bruxas, rostos de demônios, e eles estavam todos do lado de fora da lama. E essas pessoas estavam gritando maldições e palavras blasfemas para os crentes na lama, chamando-os de odiados e divisores. Não havia líderes específicos, pois eles estavam se movendo ao longo daquela lama, mas alguns deles atiraram pedras e paus, e essas varas pareciam flechas, e eles foram lançados com aquela lama, e ainda assim os crentes continuavam empurrando através, em direção da nuvem. E embora estivessem cobertos por seus pescoços agora na lama, não que literalmente eles tivessem sido cobertos, seus braços estavam cobertos, suas camisas estavam cobertas, não estava ainda na total altura deles. E alguns daqueles estavam puxando os mais fracos por suas mãos, e alguns estavam andando de costas daqueles que eram mais fortes. Isso me lembra muito o sonho de setembro que eu tive, onde vi crentes ajudando uns aos outros, passando por coisas e tentando encorajá-los. Mas aqueles que começaram na lama permaneceram na lama, ninguém conseguiu sair. Alguns fizeram uma pausa e, embora eles considerassem sair dessa lama, naquele ponto eu vi vários saírem, porque a lama estava ficando cada vez mais profunda e mais difícil, e eles foram ajudados por alguma das pessoas que estavam usando as máscaras. Uma vez que essas pessoas estavam fora da lama, eles receberam máscaras e começaram a insultar aqueles que continuaram na lama. E eles disseram que a lama não era plano de Deus e que Deus tinha enganado eles. Mesmo assim, vocês seguem a Ele sem estar pensando apenas por si mesmo. Então, aquele homem que eu vejo sempre apareceu com uma túnica branca com uns anjos ao redor dele, e ele tinha um cetro que era apenas um grande cetro na mão direita. E ele abriu os braços e então ele falou em voz alta: os meus caminhos não são os seus caminhos. Suas pernas espirituais serão fortalecidas pela agonia, e o seu testemunho defenderá aqueles que forem fracos e ingênuos e aqueles que não têm medo de mim, dando suporte no lugar do fogo. E aquele que estiver preparado deve permanecer no caminho. Que o meu comando saia do meio deles, separe-se, pois, e saia do meio deles, pois o joio vai queimar e sua fumaça vai encher os céus. E neste ponto do sonho eu vi um verde absoluto, um relâmpago verde, que era quase como um grão de esmeralda, e vários trovões encheram o céu. E parecia que durava muito tempo. Então houveram flashes que cegavam de luz, que iluminavam todo o país por cima, iluminando até as sombras, cobrindo todo o país. Então eu vi quando aqueles flashes de relâmpago dispararam, e os lobos esconderam os seus rostos na terra. E as pessoas que estavam assediando os crentes esconderam seus rostos de vergonha. Então aquela figura de Cristo ascendeu e olhou para baixo, para a terra.
E ele disse essas palavras: eu estou chegando em breve. E a minha recompensa está comigo. Fique fiel até que eu venha. Então, esse foi o sonho que eu tive. Eu tive por várias noites. Então é isso, queridos. Aqui eu vou finalizar a tradução do vídeo do Dana Coverstone. O vídeo original eu vou deixar o link embaixo para vocês. Tem o comentário de 2 pessoas a respeito das interpretações baseado no que elas acham, né? Que são esses 2 amigos que ele considera bastante, inclusive a Cherry Golf. Eu já até traduzi uma vez as interpretações dela, mas aí o vídeo ficaria realmente muito longo. Então, se por um acaso você tiver algum interesse de saber a tradução das interpretações, aí você pode escrever aqui para mim e, de repente, futuramente eu faço a tradução só das interpretações. Eu achei interessante que este sonho tiveram características muito da igreja mesmo, né? É bom nós ressaltarmos que ele sempre faz menção aos Estados Unidos, mas nós podemos trazer essa noção de igreja para o mundo todo, né? Embora para ele, como ele é um morador dos Estados Unidos, ele traz essa menção para os estados dali. Então, essa situação do Texas realmente aconteceu e ainda está acontecendo, né? Muitos de nós já sabemos. Eu achei interessante o ponto da neve sair e ficar a lama. Então, que na verdade é o que eu fiz a tradução no vídeo anterior, se você não assistiu, de uma outra palavra profética, onde dizia que o evento que aconteceu no Texas foi impetrado pelo inimigo, ou seja, o inimigo que armou aquilo tudo, né? E a gente tem o HAARP, né? Então, passado isso, nós temos ali as máscaras, né? Que é uma simbologia grande, e para mim as mordidas dos lobos nos braços tem de novo a ver com a picadinha. E aí a gente tem aí uma parte das pessoas que estavam na lama desistindo e vindo usar as máscaras. E então, assim que eles saem da lama, eles começam a criticar aquele pessoal que estava ali embaixo, que eram cristãos que estavam lutando ali. E dentro daquele lamaçal, dentro dessa sujeira toda. E depois aparece a figura que ele sempre vê, que no caso ele já até intitulou neste sonho como Cristo, dando a mensagem para arrepender-vos e aguardarem que em breve Jesus virá. Que possamos estar diante de Cristo arrependidos e que possamos deixar os nossos pecados de lado e sabermos que virão tempos difíceis, tempos de luta, tempos de perseverança, mas que o Espírito Santo de Deus vai nos fortalecer para isso, porque sozinhos nós não somos nada, mas com a presença do Espírito Santo nós somos fortes e corajosos. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.